Fala pessoal, mais uma live começando pra vocês. Envie essa live pra alguém, vocês estão vendo aqui, tô estreando meu quadro. Cada semana eu vou tentando melhorar aqui o meu cenário, né? Se Deus quiser vai ficar top, viu? Tô planejando. Minha assistente tá perguntando se o áudio tá bom, mas eu acho que tá bom, né? Se tiver ruim vocês reclamam. Então cada semana eu tento melhorar aqui, né? E tô planejando um monte de coisa aí. E creio que vai ficar lindo, incrível até o fim da quarentena. Então vai entrando, envia essa live pra alguém agora. Você sabe que em tempos como esse que a gente tem vivido, o instrumento de evangelização é aqui o Instagram. Então quantas pessoas não podem ser abençoadas através da tua vida? E é só um clique, cara. Só um clique pode mudar a noite de alguém. É você apertar no aviãozinho aí embaixo e enviar para o máximo de pessoas que você conseguir. Essa live hoje é temática. As minhas lives, elas têm um tema direcionado todas as quartas-feiras. E hoje, como tá aqui ó, no meu quadro, o prazo de validade do chamado. Eu quero falar sobre quem desistiu. Eu quero falar sobre vontade de desistir. Então, se você conhece alguém que está passando por isso, envie essa live para essa pessoa agora. Em nome de Jesus. A gente já tá com quantas pessoas aí? 500 pessoas? Vamos chegar em 1000 pra gente começar essa live incrível que eu tô, desejando o que Deus tem pra gente nessa noite. Eu tô, ansiosa pra aquilo que Deus vai liberar sobre a nossa vida. Tem algum amigo meu aí pra me mandar um abraço? Meus amigos aí que estão sempre conectados. Gente, dessa vez, né, agora eu vou começar a fazer as lives e eu não vou ver os comentários porque vai estar virada. Então, mas quem estiver comentando aí, que for meu amigo, pessoal que tá sempre toda semana aqui conectado, abraço, beijo, continua aqui comigo. Vamos começar orando para que Deus possa agir poderosamente na nossa vida nessa noite. Vamos começar entregando tudo que vai acontecer aqui. Pai, eu te entrego todas as pessoas que irão entrar nessa live, eu te entrego todas as pessoas que já estão conectadas nessa live aqui comigo. Pai, eu quero te entregar esse ambiente, eu quero entregar as casas que estão recebendo esse mover profético agora, que vai receber essa palavra. O Senhor prometeu que a tua palavra é como espada de 2 gumes, Senhor Jesus. Onde a tua palavra chega, ali chega também cura, libertação. E o principal que nós iremos buscar nessa noite, que é a conversão, é o arrependimento dos nossos pecados. Então, Jesus, chega onde eu não posso chegar agora, Pai. Chega onde eu não posso chegar pela intercessão da Virgem Maria. Eu consagro essa live agora a Nossa Senhora. Eu não sei qual é a tua dor, eu não sei qual é o teu pedido nessa noite. Eu não sei se você tem uma enfermidade física, eu não sei se a tua enfermidade é espiritual. Eu não sei se você passou o dia hoje pra baixo. Eu não sei se você teve uma crise de ansiedade. Eu não sei qual é o teu sofrimento. Mas eu queria dizer que à medida que essa live for rolando, eu queria que você fosse entregando para Deus, porque no final da live a gente vai fazer um clamor e pedir que Deus liberte, que Deus cure, que Deus transforme, que Deus possa curar câncer, que Deus possa curar, problema nos ovários, que Deus possa curar problema no fígado, que Deus possa curar problema no coração, que Deus possa curar agora enfermidades físicas. Eu já começo agora profetizando sobre a tua vida. Você que está com dor de cabeça agora, seja curado em nome de Jesus. Deus me mostra muito forte aqui que tem uma mulher que estava com uma dor. Você estava com uma dor na barriga, na região do estômago, e você estava com essa dor e você teve crise essa semana, desde segunda, não sei desde quando especificamente, e essa dor te consumia. Eu quero liberar cura sobre você agora. Toda essa dor que você estava sentindo no estômago, seja curada agora em nome de Jesus. Deus está me falando de pessoas aqui que não tem contato nenhum com a igreja e caíram nessa live. Você se preparou para assistir essa live hoje. Alguém te chamou, alguém te convidou e falou: olha, você precisa assistir essa live, você nem me conhece, mas você está aqui. Eu queria dizer, permanece, seja bem-vindo. Vocês que estão aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. Vocês que já me acompanham aqui, sejam bem-vindos também. Já desativou os comentários? Pode desativar, para ficar melhor. Eu vou começar a partilhar a palavra. Vamos consagrar essa live a Nossa Senhora junto comigo? Tem quantas pessoas aí já? Pode falar, tem quase 900? Tá bom. Continua enviando essa live para o máximo de pessoas que você puder, cara. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria passa na frente e esmaga a cabeça da serpente. Maria passa na frente e esmaga a cabeça da serpente.
Maria passa na frente e esmaga a cabeça da serpente. Que pela intercessão de Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora das Graças, que pela intercessão da Virgem Mãe de Deus, que pela intercessão daquela que suplica aos filhos, ao Filho, os nossos pedidos, eu consagro a tua vida, a minha vida e o que vai acontecer nessa live hoje ao coração da Virgem Maria, porque por fim o Imaculado Coração dela triunfará. E acredito que quando a gente começa com Maria, tudo dá certo. Maria abre portas que ninguém consegue abrir. Então que Nossa Senhora possa abrir as portas do nosso coração, da nossa vida, da sua conexão, da minha conexão, para que tudo ocorra bem. Vamos começar, gente. Hoje eu vou falar sobre o prazo de validade do chamado. Confesso para vocês que é um desafio para mim falar sobre isso. Hoje, enquanto eu preparava, essa pregação, eu perguntava para Deus, por que as pessoas têm que desistir? Eu não sei você, mas eu tenho amigos que desistiram de Jesus, que começaram na caminhada comigo, que cresceram junto comigo dentro da igreja, dentro da minha história na fé. Eu tinha amigos que caminhavam comigo falando de uma área agora vocacionalmente falando, dentro da minha comunidade comigo. Eu tinha amigos que oravam comigo, que me chamavam para a Santa Missa, que desejavam o mesmo céu que eu desejo. E no meio do caminho, alguma coisa deu errado. Essas pessoas não estão comigo mais. E aquele slogan que ficou muito famoso, na internet, ninguém solta a mão de ninguém. Às vezes dentro da igreja, pra gente chegar no céu, eu já falei essa frase uma vez. A gente tem que soltar a mão de algumas pessoas. Porque senão a gente fica no meio do caminho. E é muito doloroso ver quem a gente ama abrindo mão do seu chamado. Porque sabe aquelas pessoas que você vê assim, você fala, cara, essa pessoa tem um potencial, essa pessoa tem um propósito, essa pessoa tem um chamado, essa pessoa tem algo incrível dentro dela, essa pessoa nasceu para propagar o evangelho, essa pessoa é um eleito de Deus, essa pessoa tem uma eleição, você já presenciou pessoas profetizando sobre a vida dela, você já presenciou coisas incríveis de Deus para com ela, você já viu os céus abertos sobre a vida dela e de repente essa pessoa desiste. E é doloroso. Eu não sei se vocês conseguem me entender, mas dói. Dói ver alguém que a gente ama ficando no meio do caminho. Eu fico imaginando Jesus quando Judas o traiu. Cara, Jesus escolheu a dedo 12 discípulos. E um o traiu. Eu fico imaginando Jesus pensando, cara, Jesus amava Judas igualmente como ele amava todos os outros discípulos. Então deixar alguém que a gente ama no meio do caminho é muito doloroso, cara. Ver alguém que tem um potencial, sabe? Ver alguém que é eleito mesmo. Desistir dói muito. E talvez você seja essa pessoa nessa live que desistiu. Talvez você tá vendo essa live aqui e você fala, Tainá, você tá falando de mim. Eu não tenho um amigo que desistiu. Eu não conheço alguém que desistiu. Eu sou a pessoa que desistiu. Eu sou a pessoa que abriu mão do meu chamado. Eu sou a pessoa que saí da igreja, saí da comunidade a qual eu pertencia, saí dos movimentos jovens a qual eu era inserido, saí do grupo lá da família, dos casais. Você mulher aí que é casada, você esposa e esposo, você família que tá assistindo essa live, vocês se desligaram do grupo de família, do grupo de casais. Eu tô falando, essa live é pra quem desistiu ou pra quem pensa em desistir. Eu quero que você abra a sua palavra em Lucas capítulo 9, versículo 62. Lucas capítulo 9, versículo 62. Abre comigo. Deixa eu colocar aqui, pra vocês irem abrindo aí. Vou começar a estrear aqui o meu quadro. Lucas 9, 62. Abre aí, pra começar, pra gente começar. Vai mandando essa live para mais pessoas. Vai mandando para mais pessoas. Lucas capítulo 9, versículo 62, vem dizer assim, olha. Mas Jesus disse-lhe,
Cara, presta atenção nisso. Espírito Santo, eu te peço, provoca agora um mover sobrenatural nos corações que estão sendo alcançados por essa palavra, meu papai. Mas Jesus disse-lhe: aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto, não é digno para o reino de Deus. Olha o que Jesus está falando em Lucas 9:62. Aquele que põe a mão no arado, ele não olha para trás. Aquele que põe a mão no arado, ele não deve olhar para trás. Isso é palavra de Deus, isso está na Bíblia. Jesus estava dizendo: olha, aquele povo estava discutindo: ei, me deixa despedir dos meus pais, me deixa enterrar a minha mãe que morreu. E Jesus olha para eles e fala: olha, quem coloca a mão no arado e olha para trás não é digno do meu reino. Gente, quando a gente está diante de Jesus, quando a gente está em um momento de explosão de adoração, quando a gente está naquele momento do retiro, que o pregador fala, começa a prometer coisas ao Senhor agora, e você levanta os seus braços e você diz: Deus, eu te prometo isso, eu te prometo aquilo, eu te prometo, Jesus, ser fiel. Só que quando vem o dia mau, só que quando vem a tempestade, você olha para trás. Você olha para trás e você começa a repensar. E você começa a tirar Jesus do lugar de prioridade. E aí você começa a entrar em dúvida. Aí você começa a falar: eu já não sei se eu quero tanto ser de Jesus assim. Eu já não sei se eu quero tanto me envolver com o reino de Deus assim. Eu não sei se eu tô pronto para renunciar. Mas quando eu olho para Jesus e eu lembro do que Ele fez por mim, e lembro do que me espera, que é o céu. Cara, ser de Deus não vale a pena, vale a vida. Vale a eternidade com Jesus. E aí, quando a gente começa a colocar em dúvida, em prova, se a gente fez a escolha certa, a gente tem que pedir o auxílio do Senhor. A gente tem que pedir o auxílio do Espírito e falar: ei, você me convenceu um dia, você me tirou do pecado um dia, você me convenceu de que te seguir era a melhor coisa. Então o mesmo Espírito que me convenceu um dia, ei, aleluia, o mesmo Espírito que me convenceu um dia é o mesmo Espírito que está aqui hoje. É o mesmo Espírito que no meio da tempestade faz surgir um arco-íris para me lembrar que a minha promessa, a minha aliança com o meu Deus e o meu Deus comigo, ela não acabou, ela não se rompe, ela não se destrói. Ei, o mesmo Espírito que te convenceu naquele dia, no teu primeiro amor, no teu primeiro encontro, é o mesmo Espírito que está contigo no dia mau, no dia de tempestade. Ei, começa a dançar na tempestade, começa a dançar no meio do caos, meu Deus, aleluia. Xararabá, cantaralá, eu tô empolgada. Começa a dançar no meio da tempestade e você vai ver o arco-íris e Deus vai te lembrar, assim como Ele lembrou Abraão, da aliança que Ele fez um dia com você. E diferente dos amores inconstantes do mundo, o amor do meu Senhor, Ele é eterno. A aliança que Deus fez comigo é inquebrável. Ei, xiriaralabá. Aquele que põe a mão no arado não olha para trás. Se você desistiu, pelo amor de Deus, volta. Se você está pensando em desistir, começa a celebrar aí na tua casa. Eu estou clamando agora o mesmo Espírito que me convenceu no dia que eu estava lá em um congresso jovem na minha comunidade. E diante da presença eucarística de Jesus, era uma adoração eucarística. Eu tinha 13 anos, era um monte de jovem. Minto eu, 13 anos eu comecei a pregar, eu tinha 11 anos. Eu entrei no meio daqueles jovens, eu ajoelhei, eu chorava, eu não sabia nem porquê. Eu não sabia nenhum motivo do meu choro. Eu só chorava e as minhas mãos tremiam e o meu coração estava batendo muito forte. E com 11 anos de idade, cara, eu tenho 21 anos hoje. São quase 10 anos. Eu comecei meu ministério com 13 anos de idade. São quase 10 anos, 8 anos de ministério, 10 anos de experiência com o Espírito Santo. Eu já passei por altos, por baixos, eu já tive vontade de desistir, eu já tive vontade de largar tudo. Só que quando eu lembro daquele Espírito que me convenceu naquela adoração, eu digo: ei, eu coloquei a mão no arado e eu não vou olhar para trás. Lembra do teu primeiro amor? Lembra dos teus primeiros dias com Ele?
Amém? Vamos entrar agora no próximo passo. Aquele, lembra disso. Aquele que põe a mão no arado não olha para trás. Aleluia. Abra a tua Bíblia agora em João, capítulo 21. Abra a sua Bíblia aí, pega a sua Bíblia, João, capítulo 21, versículo 1, do versículo 1 em diante. João, capítulo 21. Vem falar de Pedro. Eu quero falar um pouco sobre Pedro nessa noite. Envie essa live para alguém, cara, que eu vou começar a liberar algo profético agora da parte de Deus. Envie essa live para alguém. João 21, João 21, 1. Vem dizer assim: depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos seus discípulos. Junto ao lago de Tiberíades, manifestou-se deste modo. Presta atenção para você entender a mensagem que vai ser ministrada agora. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, os filhos de Zebedeu e outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Segura aí, deixa a tua Bíblia aberta. Vamos lá. Começar agora com você, para você entender essa mensagem. O prazo de validade do chamado. Pedro disse: vou pescar. Só que isso aconteceu, deixa eu te explicar o cenário. Deixa eu te contextualizar para você entender o que está acontecendo. Jesus já tinha sido morto, crucificado. Jesus já tinha ressuscitado. Já tinha passado o episódio no qual Pedro negou Jesus. Então isso é depois. Pedro está meio para baixo. Pedro está meio fora da visão. Então é depois de tudo isso é que se acontece esse relato que eu estou pregando aqui agora. João 21. Vamos lá, para vocês entenderem. Quem perde a visão do chamado? Vamos lá. Quem perde a visão do chamado? Quem perde a visão do chamado? O que é que acontece com a pessoa que perde a visão do chamado? Pedro perdeu a visão do chamado dele. O que é que começa a acontecer? Uma pessoa que perde a visão do chamado. Ela volta ao passado. Ela volta ao passado. Primeira característica de alguém que perdeu a visão do chamado. Ela volta ao passado. Pedro estava falando, vou pescar. Cara, se naquele dia, lembra do primeiro encontro lá antes, quando Jesus estava procurando os seus discípulos e ele chamou Pedro, Pedro estava fazendo o quê? Pescando. Pedro estava pescando. E aí quando Pedro está pescando, Jesus chega e fala: olha, eu não quero que você seja pescador de peixes, mas eu quero que você seja pescador de homens. E aí quando tudo isso acontece, Pedro perdeu a visão do chamado dele. Então ele volta ao passado, porque ele volta a pescar. Pedro, olha, ele fala: olha, vou pescar. Pedro está voltando ao passado. Quando você presta atenção, você que desistiu ou você conhece alguém que desistiu. Quando você perde a visão do chamado, quem perde a visão do chamado, a primeira coisa que essa pessoa faz é voltar ao passado. Eu vou pescar. Sabe aquela pessoa que tinha deixado de ir pra balada? Sabe aquela pessoa que tinha deixado de beber, que tinha deixado de ficar com um e com o outro? A primeira coisa que acontece quando você perde a visão do teu chamado é voltar a ser quem você era. Yes. Primeira coisa, primeira característica. Pedro, ele tá lá e ele fala: vou pescar. Segunda coisa, vamos continuar. Aqui, João 21. 3. Simão Pedro disse: vou pescar. Respondeu-lhe
eles, olha isso, cara, olha isso, meu Deus do céu. Também nós vamos contigo. Partiram e entraram naquela barca. Segundo ponto. Que acontece com quem perde a visão do chamado. Segundo ponto. Se torna uma influência negativa no presente. Se torna uma influência negativa no presente. Quem perde a visão do chamado: 1. Volta ao passado. Vou pescar. 2. Se torna uma influência negativa no presente. Porque aquele povo que estava com Pedro, você começa, né? Pedro é considerado o primeiro papa da igreja. Pedro é o líder da igreja. Foi sobre Pedro que desceu o espírito de revelação, que dizia que Jesus era o Senhor, que Jesus era Deus. Foi tomado do Espírito Santo. Ei, deixa eu pregar, eu tô empolgada, deixa eu pregar. Foi a Pedro que o Espírito revelou que Jesus era o Senhor. Quando Jesus estava lembra daquela partilha? E ele falava: olha, quem vocês acham que eu sou? E Pedro, cheio do Espírito, disse: você é o Senhor, você é o Messias, você é o Filho de Deus. E aí Jesus olha para Pedro e fala: uau! Quem te contou isso? Isso só pode ser revelação do Espírito, Pedro. Pedro foi esse cara que Jesus falou: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edifica a minha igreja. Pedro era o líder. Entendeu? Jesus entregou coisas grandes a Pedro. Eu não sei se você está acompanhando meu raciocínio. Começa a lembrar de pessoas que Deus entregou algo muito grandioso, e essas pessoas desistiram. E essas pessoas colocaram carreira em primeiro lugar, colocaram o seu trabalho em primeiro lugar, colocaram um casamento em primeiro lugar, colocaram desejos pessoais, interesses pessoais em primeiro lugar. Ai, Deus me deu um chamado, mas eu vou primeiro estudar a faculdade. Eu vou focar no meu curso. Ai, Deus me deu um chamado, mas eu vou abrir minha empresa primeiro. Deus, quando eu ficar rico, eu vou te dar tudo. Mentira, cara. Se agora que você é pobre, você não dá nada a Deus, imagina quando você for rico. Para de ser mentiroso. Aí, quando eu for um cara bem sucedido, uma pessoa bem sucedida, eu vou te dar, Deus. Cala a boca. Você não tem dinheiro agora e não tem tempo para Deus, imagina quando você tiver dinheiro. O reino de Deus vem primeiro. Antes da minha faculdade é o Senhor. Antes do meu trabalho é o Senhor. Antes dos meus interesses pessoais é o Senhor. Antes dos meus relacionamentos é o Senhor. Aleluia. Então, você lembra de pessoas que receberam algo poderoso de Deus e desistiram? Pedro era essa pessoa. Ele recebeu de Deus. Ele teve as maiores experiências. Foi Pedro que teve com Jesus. Então, o primeiro tópico de quem perde a visão do chamado: volta ao passado. Segundo tópico: se torna uma influência negativa no presente. Porque os amigos de Pedro era líder. Pedro era uma voz influente naquela geração. E quando Pedro falou assim: olha, eu vou pescar, os amigos falaram: eu vou também. Por isso que eu te falo, cara, a gente tem que ter responsabilidade ministerial. Você quer virar um blogueiro gospel? Quer ser um pregador famosinho? Quer ser um ministro de música? Então aguenta a responsabilidade, porque vão ter pessoas que vão olhar pra você. Vão ter pessoas que vão olhar pra você e vão dizer: ei, você é minha referência. Ei, eu me inspiro em você. E quando você desistir, essas pessoas desistem junto. É o segundo tópico. Quem tá falando isso não sou eu, não, é a Bíblia. E foram com ele pescar. Vamos continuar, senão eu não dou conta. E foram pescar. Quarto versículo, versículo 4. Entraram na barca naquela noite, porém nada apanharam. Nada apanharam. Eles foram pescar naquela noite. Aí vem o
vamos lá. Terceiro ponto. Ai, meu Deus, deixa eu ler aqui. Perde a visão do futuro. Quem perde a visão do chamado, 1. Volta ao passado. 2. Se torna uma influência negativa no presente. E perde a visão do futuro. Perde a visão do futuro. Perde a visão do futuro. Terceiro ponto é esse. Olha só, vamos fechar aqui pra gente entrar na outra parte dessa pregação. Quem perde a visão do chamado, 1. Volta ao passado. Quando ele fala, vou pescar, ele está voltando para a vida velha dele. Porque Jesus já tinha tirado ele desse ramo aqui de pescar. Jesus já tinha falado ai meu Deus, estou empolgado. Para Pedro, ei Pedro, eu quero que você seja pescador de homens. Então Jesus já tinha tirado aqui esse ramo de Pedro. Então ele volta para o passado, que é pescar. Segundo, se torna uma influência negativa no presente. Pedro era o líder. Ele começa a influenciar quem está à sua volta. E os amigos dele vão pescar com ele. Terceiro e último ponto. Perde a visão do futuro. Por que, Tainá, perde a visão do futuro? Eles entram no mar, eles vão pescar peixe e eles não pescam nada. Quando você negligencia o que Deus te deu, quando você começa a abandonar o chamado de Deus, deixa eu te falar uma coisa. Onde você colocar a mão não vai dar certo. Porque onde não tem Deus no meio, não tem sucesso. Recebe? Quando você está envolvido com a obra de Deus, quando você está envolvido no chamado de Deus, você abandona. Nada que você vai fazer com a tua mão prospera. Porque tudo que prospera na tua vida vem do Senhor. O sucesso que tem na tua vida é de Deus. E aí tudo começa a dar errado na tua vida e você começa a não compreender. Você fala, por que está dando tudo errado na minha vida? Aí, porque você negligenciou. Você negligenciou Jesus. Negligenciou o teu chamado. E aí você está voltando ao passado. Você se torna uma influência negativa no presente e ainda perde a visão do futuro. E aí começa o mistério agora. Vem comigo. Vem comigo. Vocês estão vivos ainda? Ora lá baxerebe cantará lá baxere. Vocês estão vivos ainda? Tem quantas pessoas comigo aí? 1.800. 1.800 pessoas conectadas aqui. Live Tainá Azevedo. Manda pra mais gente, E aí vem um grande mistério. Chegada de manhã. Oh, xarabacanta. Chegada de manhã. Jesus estava na praia. Jesus sempre tá lá, querido. Jesus sempre tá lá. Jesus sempre tá no lugar certo. Agora, essa live agora, pra você, veio no momento certo. Essa live é como se Jesus estivesse na praia esperando Pedro, porque Jesus sempre está esperando a gente voltar falido. Igual aquele pai do filho pródigo. Jesus sempre está esperando com um sorriso de ei, eu sabia que não ia dar certo. Eu sabia que você ia voltar. Eu sabia que o meu chamado é maior do que você. E Jesus está na praia esperando Pedro. E a palavra fala assim, olha. Todavia os discípulos não o reconheceram. Quando a gente está fora, quando a gente perde a visão do chamado, a gente para de reconhecer Deus, ei. Sabe, quando a gente está alinhado num propósito, a gente vê uma árvore e a gente fala, ei, Deus está falando comigo nessa árvore. Quando a gente está alinhado com um propósito, com o chamado de Deus, a gente vê um carro, a gente vê um avião, a gente vê qualquer coisa, a gente fala, Deus está falando comigo. Não precisa de muito para Deus falar. Quando a gente está alinhado num propósito de Deus, qualquer coisa Deus fala, a gente está sensível. Mas quando a gente perde a visão do chamado, a gente para de reconhecer Deus. Os discípulos não reconheceram Jesus na praia, porque eles estavam fora da visão. Pedro estava fora da visão. E aí Jesus pergunta, amigos, ei, nada muda Jesus. Nada que a gente faça muda quem Jesus é, muda aquilo que ele sente por a gente. E ele começa a chamar, ele não chama discípulos, ele não chama servos, ele não chama Pedro, ele não chama nada disso. Ele está te dizendo nessa noite, amigos. Jesus olha para eles, eu acho que Jesus com um sorrisinho de canto, e fala, amigos, papai tá aqui. Papai tá aqui. E aí Jesus fala, não tem
sabia que a pesca tinha sido um fracasso. Jesus sabe que as coisas estão dando errado na nossa vida. Jesus sabe. Mas ele pergunta: ei, você tem alguma coisa para comer? Ele sabia que a pesca não tinha sido boa. Mas aí ele pergunta: ei, vocês têm alguma coisa para comer? E eles responderam: não, Jesus, a gente não tem. Disse-lhe ele: lançai a rede ao lado direito da barca e achareis. Olha o que Jesus está falando. Lançai a rede ao lado direito da barca e acharei. Ei, a única pessoa que sabe a direção certa da nossa vida é o Senhor. A única pessoa capaz de consertar o caos que está na tua vida agora é Deus. A única pessoa que sabe o lugar onde tem um tesouro para você é Jesus. E ele fala: ei, entrem no mar de novo. Entrem no mar de novo. E aí os discípulos vão, lançam a rede no lugar que Jesus mandou. Só que tem uma contradição aí. Pedro era um grande pescador. Eu não sei se você sabe, mas Pedro era conhecido como o grande pescador. Ele era bom naquilo que ele fazia. Pedro era bom naquilo que ele fazia. Tá tudo bem aí? Pedro era bom naquilo que ele fazia. E Pedro errou. Sabe por quê? Porque você pode ser bom no que você faz. Só que Jesus, ele continua sendo o criador, o dono de tudo. Tem gente nessa live que já falou: ah, eu sou bom no que eu faço. Por que deu errado? Eu sou bom no que eu faço. Ei, você pode ser bom, você pode ser doutorando aí no que você faz. Mas se Jesus não tá no meio, cara, se você não convidou Jesus pra se envolver com a tua pesca, deixa eu te falar uma coisa, tem grande chance de dar errado. Você pode ser muito bom no que você faz, só que Jesus é o dono do mar. Jesus é o dono do mar, Jesus é o dono do peixe. E ele fala: ei, voltem pro mar e pesquem do outro lado, lance a rede pro outro lado. E aí Pedro, junto com os seus amigos, com os outros discípulos, volta e a palavra fala: olha, eu não estou inventando isso na minha cabeça não, isso aqui é evangelho, puro evangelho para vocês. Lançaram-na e já não podiam arrastá-la por causa da grande quantidade de peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro. João chegou em Pedro e falou: ei, cara, amigo, mano, é o Senhor. Quando Simão Pedro ouviu dizer que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se às águas. Os outros discípulos vieram na barca, arrastando a rede de peixes, pois não estavam longe da terra. Ao saltarem em terra, viram umas brasas preparadas e um peixe em cima delas, e pão. Disse-lhe Jesus: trazei aqui alguns dos peixes que agora apanhastes. Subiu Simão Pedro e puxou a rede para a terra, cheia de 153 peixes grandes. Apesar de serem tantos, a rede não se rompeu. Deus calcula tudo, cara. Não dá nada errado. Quando Deus está no meio, não tem nada que dê errado. Aleluia. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousou perguntar-lhe: quem és tu? Pois bem sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e lhes deu, e do mesmo modo o peixe. Era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ter ressuscitado. Agora presta atenção. Vou correr aqui para dar tempo, para a gente não bater a hora. Presta atenção. A gente vai recordar agora Lucas 22:55. Não precisa abrir, mas depois abre na tua casa. Lucas, depois abre aí na tua casa. 22:55. Lucas 22:55. Em Lucas 22:55 está narrando a primeira negação de Pedro. E a palavra diz: meu Deus, vocês não estão preparados não? Envia essa live para alguém. Alguém precisa escutar o que eu vou falar aqui.
Marie. Quando Deus falou isso hoje, eu fiquei, não pode ser. Não pode ser. O evangelho me batiza, cara. O evangelho me batiza todos os dias. O evangelho me enche de esperança todos os dias. E aí em Lucas 22:55 tá narrando e fala exatamente assim: Pedro estava em volta de uma fogueira. Pedro estava em volta de uma fogueira. Meu Deus. Pedro estava em volta de uma fogueira. E perguntaram ai meu Deus, tô empolgada. Para Pedro, você é um deles. Sabe por quê? Porque uma vez que você é chamado, ninguém nunca vai roubar a identidade de filho de você. Aleluia. As pessoas vão te reconhecer quando você sair da sua comunidade, quando você sair da igreja, do grupo jovem. Pra sempre você vai carregar essa identidade. As pessoas vão passar na rua e vão dizer: ei, você não era aquele coordenador do grupo jovem? Ei, você não era aquele que pregava? Ei, você não era aquele que na quarentena fez muitas lives e tocou a minha vida? Ei, você é um deles. O teu pecado não rouba de você a tua identidade. Yes. Anota aí. O teu pecado não rouba de você a tua identidade. E todo mundo ficou, ei, você é um deles. E Pedro, ao redor de uma fogueira, ele disse: não, eu não conheço ele. Eu não conheço esse homem. Eu não sei quem é ele. Agora entende o mistério comigo. Entende o mistério. Entende o mistério. Jesus tem um novo para você nessa noite. Pode ser que o fogo da primeira fogueira se apague, mas Jesus sempre tem uma segunda fogueira, uma terceira fogueira, amém, uma quarta fogueira, uma quinta fogueira, uma sexta fogueira. Ei, pode ser que o fogo da primeira fogueira você deixou apagar, mas deixa eu te falar uma coisa: aquele que traz fogo, aquele que alimenta a lenha que a gente oferece para ele, aquele ao qual Levítico 5:6 fala: o fogo deverá ser alimentado no altar sem jamais se apagar. Aquele que João Batista falou: eu não sou digno de amarrar as suas sandálias, eu batizo com água, mas virá aquele que batizará vocês com fogo. Aquele que libera fogo sobre a terra, aquele que consome os nossos pecados, aquele que nos converte, aquele que nos faz ser profeta. Ele sempre está pronto para uma próxima fogueira. Você nunca vai poder dizer que Jesus proibiu de você recomeçar. Você nunca vai poder abrir a boca para dizer: ei, Jesus não me aceitou. Você pode dizer que os teus líderes não te aceitaram, que os pregadores da igreja não te aceitou, que um padre não te aceitou, mas você nunca vai poder abrir a boca para dizer que Jesus não te aceitou. No meio de uma fogueira, Pedro nega Jesus. Mas só que é tão incrível. Escuta essa, Thaís. É tão incrível que minutos antes, horas antes, Pedro foi aquele que cortou a orelha de Malco. Pedro estava cheio de benevolência pelo Senhor. Pedro estava cheio de temor pelo Senhor. E quando ele se sentiu ameaçado, quando ele viu que Jesus estava ameaçado, ele cortou a orelha do Senhor. Ele cortou a orelha do Malco. Talvez você conheça alguém, ou você é esse alguém que teve uma experiência poderosa final de semana passado e hoje você desistiu. Pedro tinha acabado de viver um episódio forte. Ele tinha acabado de partir para agressão, cortada a orelha do soldado para defender Jesus. E horas depois, eu não estou falando de dias, eu estou falando de horas depois, Pedro nega Jesus. E aí você pergunta: Tainá, como é possível? Eu tive uma experiência em tal retiro, mas eu esqueci. Tainá, Deus liberou uma palavra sobre a minha vida há poucos dias atrás, mas eu esqueci. Tainá, em 2010, em 2011, 2015, 2019, naquele retiro, Deus fez, sabe? Deus liberou algo. Ah, Tainá, você não está entendendo as coisas que eu já vivi com o Senhor. Cara, se você diz isso, imagina Pedro. Jesus tinha uma afeição com Pedro. O relacionamento entre Jesus e Pedro era tão íntimo. E aí Jesus, horas antes, Jesus conversa com Pedro e fala: alguém aqui vai me trair. E Pedro diz: quem? Quem vai te trair? Presta atenção. E aí Jesus fala: Pedro, você me ama? E aí Pedro fala: você sabe que eu te amo,
E ele fala, apacenta as minhas ovelhas. Segunda vez, Pedro, você me ama? Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Terceira vez, Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Pedro sai dali e nega Jesus ao redor de uma fogueira. Dias depois, Jesus é crucificado, morto, ressuscita. Pedro perde a visão do chamado. Pedro perdeu a visão do chamado. Se sentiu inseguro, se sentiu impotente, se sentiu ameaçado, se sentiu desanimado. Por quê? Deixa eu te explicar uma coisa para poder finalizar essa partilha. Na cabeça de alguns discípulos e de algum povo que seguia Jesus, Jesus era um líder revolucionário. Em termos políticos, Jesus era o cara que ia libertar Israel. Jesus era o cara que ia vencer a injustiça. E na cabeça de muita gente nos dias atuais, você continua tendo essa perspectiva de Jesus. E quando Jesus morre, para alguns discípulos, para algumas pessoas, acabou a esperança, porque na cabeça deles, Jesus era aquele líder revolucionário que ia libertar o povo em termos politicamente falando. Só que, cara, Jesus não só é um líder revolucionário. Jesus não veio para o mundo só para revolucionar. Jesus é a revolução. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus não veio no mundo só para suprir uma necessidade minha ou sua. Jesus veio para o mundo para que a gente pudesse ter liberdade e intimidade com Ele e com o Pai. A sede de Jesus nessa noite é que você volte a se aproximar dele, porque foi para isso que ele veio. Foi para isso que ele enviou o Espírito Santo. Então vamos lá. Lembra de tudo. Recapitula tudo para você entender. Pedro negou Jesus ao redor de uma fogueira. Quando Pedro sai... Quando Pedro sai da água, Pedro cabisbaixo, Pedro inseguro, tinha voltado para o passado, tinha influenciado negativamente no presente, tinha perdido a visão do futuro. Pedro tinha perdido tudo isso. Quando ele volta para a beira da praia, a palavra diz que Jesus está esperando ele com uma fogueira. A palavra diz que tinha brasas prontas esperando Pedro. Se a primeira fogueira Pedro deixou apagar, Jesus tem uma segunda fogueira pronta te esperando. Yes! E Jesus chama e fala, Pedro, senta aqui e come comigo, porque foi o teu papai que preparou o jantar hoje. Foi o teu papai que preparou, sei lá, o café da manhã. E eu acho que Pedro pensou, eu neguei ele. Eu estava longe dele. Foi ao redor de uma fogueira que eu apaguei a chama do meu coração. E foi também ao redor de uma fogueira que a chama do Espírito voltou a queimar no coração de Pedro. O mesmo ambiente que te feriu é o mesmo ambiente que vai te curar. Amém. Ei! As feridas não foram feitas para ser esquecidas. Elas foram feitas para ser curadas. O mesmo ambiente que te feriu, o mesmo ambiente que fez você cair, é o mesmo ambiente que você, em nome de Jesus, hoje vai levantar com autoridade. Se o teu quarto tem sido um ambiente de pecado, se dentro do teu quarto você tem negado Jesus nessa quarentena, o mesmo lugar que te feriu é o mesmo lugar que vai te curar. O mesmo lugar que te fez negar Jesus é o mesmo lugar que vai te fazer dizer e gritar para o mundo ouvir que você é filho dele com a sua vida. Meu Deus. E aí, olha isso para terminar por causa da hora. Eu vou fechar essa pregação, vocês não estão preparados. Meu Deus, ore em línguas aí, vai, me ajuda a pregar. Xerere cantarolabai. Xerere cantarolaba sureberelaba. E a palavra fala, tendo eles comido, depois de comer, depois de alimentar, olha, Jesus só te pergunta algo depois que ele te enche. Jesus só pergunta algo para você depois que ele te transborda. E aí depois de eles terem se alimentado, Jesus levanta e pergunta, Simão, Simão, filho de João, amas-me mais do que estes?
Respondeu ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta os meus cordeiros. Perguntou-lhe outra vez: Simão, filho de João, tu me amas? Respondeu-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta os meus cordeiros. Perguntou-lhe pela terceira vez: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se, porque ele perguntou pela terceira vez: amas-me? E respondeu-lhe: Senhor, sabes tudo, e tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus pela última vez: apacenta as minhas ovelhas. Glória a Deus, aleluia. Palavra do Senhor. Deixa eu te explicar uma coisa. Parece que Jesus está provocando Pedro, né? Porque é a mesma pergunta que Jesus faz antes de Pedro negar ele. É a mesma pergunta que Jesus faz quando Pedro está voltando. E você pode pensar, Tainá, Jesus estava provocando Pedro. Jesus estava indo em um lugar que dói. Deixa eu te falar uma coisa. Jesus não estava provocando Pedro. Jesus estava falando para Pedro: ei, o teu chamado, ele não tem prazo de validade. Aleluia. O teu chamado, ele não tem data de validade. O teu chamado não é um produto perecível. O teu chamado é um produto imperecível. O teu chamado não tem prazo de validade. O teu chamado não se vence. O teu chamado é irrevogável. O teu chamado, ele é único. O teu chamado não é quebrado. Quando Pedro pergunta, ele está falando: ei, eu sei que você me negou uma vez, mas eu tô aqui para reconstruir, eu tô aqui para recomeçar, eu tô aqui para te devolver o que você nunca deveria ter largado. Meu Deus. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Você sabe que eu te amo. Então vai e cuida dos meus cordeiros. Uma coisa leva a outra. Eu vou apagar aqui para explicar uma coisa para vocês, pra gente terminar. Apacenta as minhas ovelhas. O teu chamado, ele não tem data de validade. Se você conhece alguém que desistiu, vai atrás dessa pessoa hoje. Acabando essa live, te vira, liga pra ela, manda mensagem, faz alguma coisa. O teu chamado, cara, ele é irrevogável. Pedro estava sendo lembrado de algo que ele tinha esquecido. Deus estava trazendo a segunda fogueira. Deus estava reacendendo algo que tinha apagado dentro do coração de Pedro. Cuida das minhas ovelhas. O chamado, ele não é egoísta. Ele não é egoísta. O chamado é para o outro. Você ama Jesus? Você entendeu que não existe prazo de validade do chamado? Que o teu chamado, ele não tem prazo de validade. O teu chamado é para sempre. Misericórdia. O teu chamado é para sempre. Você entendeu isso nessa live? Entendeu que o teu chamado não tem prazo de validade? Você entendeu que o Deus que chama, você pode desistir do teu chamado. Ah, Tainá, mas e fulano que desistiu do chamado? Foi pro mundo, não voltou mais. Aí é problema dele, mas o chamado dele continua intacto. No dia que ele quiser recomeçar, o chamado dele vai estar lá. Só que o reino de Deus não para. Tem gente que acha que, né, é engraçado. Tem gente que acha que vai parar de pregar, de vir pra igreja, e o reino para. Cara, se você não quiser, Deus vai continuar avançando o reino. Só que se você quiser participar, Ele vai amar ter você como cooperador, como fala lá em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 2. Paulo diz a Coríntios: a gente é cooperador. E como cooperador, a nossa obrigação é ser fiel. Como cooperador, a gente tem que ser fiel. Só que se a gente não é fiel, Deus continua sendo fiel e a obra dele vai continuar avançando quem está sendo fiel. Então o chamado, ela é para o outro. Olha, eu vou desenhar aqui, ó. Você está aqui, vivendo o seu chamado, queimando. Uhul! Né, você está aqui. Aí tem outra pessoa aqui. Né, vocês estão conectados. Aí tem outra pessoa aqui. Todo mundo aqui, todo mundo no fogo. Todo mundo na unção. Amém, aleluia. Todo mundo conectado. Só que aí, a minha criatividade vai além.
Só que aí tem uma hora que esse uhul começa a virar, né? Choro. Só começa a chorar, começa a vir a tempestade aqui, começa a vir a tempestade. E aí tem gente que começa a desistir. Tem gente que começa a desistir. Seus amigos, pessoas que você ama, pessoas que você admira, líderes que você admirava, começa a desistir. Aí você fica sozinho. Você pensa, e agora? Vai acabar, falta 10 minutos. E agora? Meu mundo caiu, Tainá. Ei, escuta uma coisa. Isso é profecia. Você tá sozinho, ficou sozinho, todo mundo desistiu? Não desiste. Porque tem alguém que nunca vai te abandonar. Nunca. Nunca vai te abandonar. Nunca vai te abandonar, aleluia. E se você permanecer aqui, ó, você tem chance de levantar e trazer de volta aquelas pessoas que foram embora. Você tem chance de trazer todo mundo que foi embora. Você tem chance de trazer de volta todo mundo que foi embora, cara. Não vai embora. Não vai embora, não desiste. A segunda fogueira chegou pra tua casa hoje. Eu quero orar nesses minutos finais. Pode desativar os comentários pro pessoal falar aí. Quero orar com vocês. Quero pedir a Deus agora que possa tocar profundamente no seu coração. Que uma chama de amor possa queimar o coração de vocês. Que vocês possam transbordar agora no amor de Deus. Eu acredito muito em providência de Deus. E se vocês estão aqui comigo nessa live hoje. Tem 2.000 pessoas aqui? 2.200 pessoas. 2.300. Eu acredito que se você está aqui nessa live, se você chegou aqui, cara, hoje, é porque Deus tem algo para você. Deus tem algo para liberar sobre a tua vida. Eu quero falar com quem desistiu. Jesus te ama. Ele tá com pão, peixe, na beira da praia, com a fogueira acesa. Ele tá puxando o teu barco e ele tá falando: ei, capitão, tá na hora de você voltar. Tá na hora de você voltar, porque um grande pescador, ele não foi feito para ficar na beira da praia. Ele foi feito para estar em alto mar. E mesmo com tempestades, um pescador ama o que faz. Eu sou filha e eu não vou abandonar o meu chamado porque o mar tá com tempestade, porque tá tudo dando errado. Eu sei que o mesmo Deus que parou a tempestade para Pedro andar sobre as águas é o mesmo Deus que me convida e te convida a andar sobre as águas nessa noite. Quem não tem tempo para Deus vive perdendo tempo. Cara, seja batizado no Espírito Santo. Seja usado por Deus para que pessoas possam conhecer Jesus. Não desista do que Deus tem para você. Ele é incrível. Ele está acendendo uma fogueira para você. Ele está te chamando para uma vida nova. Coloca, Jesus, tuas marcas em mim. Me ensina a ser filho. Eu vejo Deus curando pessoas agora. Deus restituindo chamados. Eu vejo Deus chamando meninos agora para o sacerdócio. Ei! Coloque tuas marcas em mim. Ei, xararabai. Coloca, Jesus, tuas marcas em nós, Jesus. Coloca tuas marcas em mim, Jesus. Coloca, Jesus, coloca as tuas marcas em mim, Jesus, nessa noite. Ah, como você me ama. Eu quero te amar como você me ama. É o mínimo que eu possa fazer. É o mínimo, Jesus. Às vezes, você acha que na Bíblia só tem história de sucesso. Só que Pedro, o grande líder, veio provar para mim e para você que para marcar uma geração, a gente não precisa acertar sempre.
A gente precisa obedecer à voz de Jesus. Quando Jesus olha para aqueles discípulos e fala, volta para o mar, aquilo significa um recomeço. E sabe por quê? Para terminar, porque a gente está batendo a hora aqui. Quando Pedro obedece, aí abre um caminho, aí ele volta a ter visão. Obedeça a voz do Senhor nessa noite. Acabando essa live, cara, não vai mexer no Instagram, não vai mexer no WhatsApp, não vai assistir Netflix. Pega a tua Bíblia, acende a fogueira na beira da praia. Porque em nome de Jesus, logo, logo o teu barco vai estar em alto mar, fazendo aquilo que você nasceu para fazer. Envolvendo pessoas na tua vida, envolvendo pessoas no teu chamado, salvando pessoas. Em nome de Jesus. Receba o vinho novo. Deus está curando agora problemas físicos. Deus está curando agora tumores, caroços. Tem uma mulher com caroço aqui no pescoço. Você sente teu caroço. Coloca a mão sobre ele agora. Caroço está sumindo agora. Em nome de Jesus. Ei! Mão aqui na terra. E ser teus braços aqui na terra. Tá na... Minha mãe tá avisando que tem... Minha mãe não, minha irmã. Minha mãe tá aqui também, minha mãe, minha irmã. Fica uma galera intercedendo aqui atrás, tá, gente? Tem muita gente aqui na live. Abraço pros meus amigos, Aline Brasil que tá aí. Pessoal da minha comunidade Cairóis. Cairóis, não vamos desistir. Não vamos desistir. A gente foi feito pro alto mar. Vamos pra cima, cara. Vamos acender a segunda fogueira. Se a primeira apagou, fica tranquilo. Jesus vai acender a segunda. Em nome de Jesus. Xere cantaralaba, cantaralabaralabarala. E olhar como você me ama. Essa música se chama Amar Como Você. Se você quiser pesquisar quando acabar a live. 2 minutos pra acabar. Vamos lá, vamos acabar orando em línguas. Vamos orar. Eu quero te chamar como você me ama, Jesus. Próxima quarta-feira, 10h20, aqui no meu Instagram, tem mais uma mensagem profética pra você. Ore em línguas, vai. Acende, Jesus. Acende a chama no nosso coração, Jesus. Acende a chama no nosso coração, Jesus. Acende a chama, Jesus. Acende a chama no nosso coração, Jesus.